Estudo dos pergaminhos do sucesso da obra O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Pergaminho número 8. Hoje centuplicarei o meu valor. Uma folha de amoreira tocada pelo gênio do homem torna-se seda. Um campo de barro tocado pelo gênio do homem torna-se um castelo. Um cipreste tocado pelo gênio do homem torna-se um santuário. A lã tosquiada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se vestuário para um rei. Se é possível, as folhas, ao barro, a madeira e a lã terem o seu valor centuplicado, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva o meu nome? Hoje centuplicarei o meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um dos 3 futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado em um depósito até servir de alimento ao suíno. Pode também virar farinha e fazer o pão, ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada divida-se e produza de milhares de grãos. Eu sou comparável ao grão de trigo, com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher entre ser o alimento do suíno, a base da farinha, ou plantado para multiplicar-se. E eu posso. Eu posso escolher. E não deixarei que minha vida seja alimento do suíno. Nem deixarei colocar-se sobre rodas do fracasso e do desespero. Muito menos que ela seja despedaçada e devorada pela vontade dos outros. Eu lutarei pela minha vida. Aprendizagem. A vida é como um livro de páginas em branco, que cabe a você escolher o que fará com ela. Você pode escolher fazer algo que realmente valha a pena ou apenas sobreviver. Infelizmente, a maior parte das pessoas escolhe a segunda opção, sem nunca lutar pelo que realmente iria fazer a sua vida valer a pena. Pergaminho. Hoje centuplicarei o meu valor. Para crescer e multiplicar, é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra. E meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância, minhas inabilidades estão exatamente na escuridão em que fui plantado, a fim de amadurecer. Agora, como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com a chuva, o sol e os ventos quentes, eu também devo nutrir o meu corpo e a minha mente para realizar os meus sonhos. Mas para crescer a grandes alturas, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. E eu não necessito disso. Eu não necessito esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar por nada, pois tenho o poder de escolher o meu próprio destino. Aprendizagem. Perceba que mesmo a semente precisa primeiro experimentar a escuridão para só depois florescer. E é exatamente por esse motivo que a maior parte das pessoas prefere passar uma vida inteira na zona de conforto do que realmente lutar para florescer. A zona de conforto não é o sol e nem a escuridão. A zona de conforto pode ser comparada a uma caixa, com alguns furos, exposta ao sol. A semente dentro dela jamais experimentará a escuridão absoluta, que muitas vezes é necessária como o preço a ser pago pelo verdadeiro sucesso, que muitos se assustam. Contudo, jamais experimentará o calor do sol de verdade em sua superfície. O calor que faz referência àquele que vence a escuridão. Enquanto isso, a semente que se mantém dentro da caixa e opta por não enfrentar a sua absoluta escuridão, passará sua vida toda abafada dentro da caixa até apodrecer, sem nunca experimentar realmente a vitória. Pergaminho. Hoje centuplicarei o meu valor.
E como realizarei isso? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para a minha vida. E assim como a chuva cai sobre o trigo antes que ele quebre a casca e brote, também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer os meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e os centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei de hoje em diante e levarei para o futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura dos meus objetivos, pois não é melhor apontar a lança para a lua e acertar as estrelas do que apontar ela para as estrelas e não acertar em nada? Aprendizagem. Dá o mesmo trabalho sonhar grande e sonhar pequeno. Então, que alimente sonhos grandes, pois o triste não é encher a cabeça de sonhos grandes e não realizar alguns deles. Em minha opinião, o que realmente é triste é nunca sonhar com nada que realmente faça o seu coração bater mais forte, nada que traga significado para a sua vida, propósito para a sua ação. Pergaminho. Hoje, centuplicarei o meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente. Antes de alcançá-los, se tropeçar, levantarei, e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens podem tropeçar antes de alcançar a glória. Apenas um verme é livre da preocupação dos tropeços, porém eu não sou um verme. Que os outros construam uma caverna com os seus barros. Eu darei o meu melhor e construirei um castelo. Hoje centuplicarei o meu valor. E assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente do trigo, também as palavras deste pergaminho aquecerão a minha vida e transformarão os meus sonhos em realidade. Hoje superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha de hoje com o extremo de minha capacidade. Amanhã subirei mais alto que hoje, e no dia seguinte, mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Contudo, superar os meus próprios feitos é tudo. Hoje centuplicarei o meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à maturidade, o mesmo vento levará minha voz aos que darão ouvidos a mim, e minhas palavras anunciarão os meus objetivos. Serei meu próprio profeta, e embora todos possam rir de minhas falas, eles ouvirão os meus planos, conhecerão os meus sonhos, e assim não haverá saída para mim, até que minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje centuplicarei o meu valor. Não cometerei o terrível crime de trabalhar pouco na busca dos meus objetivos. Executarei o trabalho que o fracasso não executará. Farei mais que esperam de mim. Farei mais que esperam receber de minha capacidade. E assim, surpreenderei positivamente e ganharei o crédito por isso na feira. Deixarei minha vontade exceder a minha compreensão. Jamais me contentarei com um desempenho medíocre na feira. Sempre agradecerei meus objetivos tão logo os atinja. Sempre me esforçarei para fazer com que a próxima hora seja melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei meus objetivos ao mundo. Contudo, não divulgarei minhas realizações, se não for necessário. Deixarei, ao contrário, que o mundo se apaixone por mim, no momento em que eu tenha humildade para recebê-los de braços abertos. Hoje centuplicarei o meu valor. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talos. Centuplique-os em 10 vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo? Hoje centuplicarei o meu valor. E feito isso,
Repetirei a façanha e repetirei de novo, e haverá espanto diante de minha grandeza, assim que as palavras deste pergaminho se cumprirem em minha vida, se cumprirem em mim. Hoje centuplicarei meu valor e demonstrarei por que vim para essa terra.